começa, tem início aqui em nossa emissora, a sua TV Rondon Canal 5 SBT, mais um projeto Eleições 2010. Entrevistado à noite de hoje é o candidato ao Senado da República pelo PSOL, o procurador Mauro César Lara de Barros. Procurador Mauro, muito boa noite, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, Onofre, boa noite, povo de Mato Grosso, todos que estão nos assistindo nessa noite gostosa aqui em Cuiabá. Bom, procurador Mauro, o senhor já foi candidato a prefeito de Cuiabá, o senhor já foi candidato à prefeitura de Cuiabá, desculpe, ao governo do estado também, e agora começa uma nova empreitada, dessa vez como candidato ao Senado da República. Por que a mudança dessa vez, procurador? Bem, Onofre, o PSOL, desde a sua criação, né, o PSOL foi criado como um partido que tem como norte a representação do povo em essência, e não apenas a representação de grandes empresários e grandes grupos econômicos. Nesse sentido, analisando taticamente a questão eleitoral nessa eleição e dentro das discussões internas do partido, também dentro da militância, nós acabamos optando aí pela candidatura ao Senado, sendo referendado pela militância do PSOL, e tínhamos um companheiro também que pleiteava a candidatura ao governo do Estado e que também teve o respaldo dentro da militância do PSOL, e acabamos e nessa análise da tática eleitoral mesmo do PSOL para essas eleições, nessa construção desse partido que se pretende um partido de massas, um partido que represente o povo, analisando a tática eleitoral, nós entendemos que nesse momento eleitoral a melhor opção seria essa, a construção do companheiro Marcos Magno, que trabalha pela construção do partido e é candidato ao governo do Estado, é presidente do diretório estadual do partido como candidato ao governo, e a minha candidatura ao Senado. A capa da revista Veja, um projeto que foi aprovado tanto na Câmara como no Senado, que, na verdade, interfere na educação dos filhos, nas famílias brasileiras. O senhor, se estivesse lá no Senado, por exemplo, uma proposta como essa, o senhor teria votado favoravelmente ou contrário? Teria votado favoravelmente. Eu acredito que essa questão dos castigos corporais, o castigo corporal enquanto pena, enquanto um processo de educação, acredito que realmente deve ser banido da nossa sociedade. Por quê? Porque começa com a legitimação do castigo corporal como pena, como penalidade em algum determinado ato, que é nisso que você vai redundar na violência familiar, é nisso que você vai redundar na violência policial, na violência no trânsito de alguém que se acaba perdendo as estribeiras numa briga de trânsito e acha que tem que submeter aquela pessoa que está ali junto com ela a esse castigo corporal. Eu acredito que essa norma, na verdade, ela traz um princípio básico que é a erradicação dos castigos corporais enquanto pena. Quer dizer, qualquer tipo de penalidade tem que ser aplicado, o castigo deve ser aplicado tanto nessas questões, por exemplo, de educação de filhos, quanto na questão mesmo, na questão criminal, na questão do dia a dia, a questão aí que acaba redundando na violência familiar. Na verdade, você tem que partir desse princípio básico que os castigos corporais devem ser erradicados da nossa sociedade. Mas isso não acha que está sendo um pouco de cima para baixo, que o Estado parte do pressuposto de que a família tem que ter condições psicológicas, educacionais de educar seu filho, sem necessidade da palmada, e ainda obriga essa família, mas não deu educação, não deu preparo, não deu a oportunidade aos pais de terem esse preparo? Então, eu acredito que não é uma coisa exatamente só de cima para baixo, é uma questão mesmo de nós atingirmos um novo patamar civilizatório, e acredito que a lei, nesse sentido, ela acaba ajudando nesses avanços, essa discussão que já começa a ser colocado, por exemplo, a revista discute essa questão ainda, se é pernicioso ou não, mas é um momento de você trazer isso para a discussão, mas também de você começar a convencer as pessoas de que esse é o caminho. Os excessos, eles sempre vão acontecer e vão ter que ser resolvidos caso a caso. Mas como eu já disse, Onofre, aí é uma questão mesmo de princípio, é uma questão de que você precisa, a análise central dessa lei é a eliminação desses castigos corporais. Quando você admite que exista castigo corporal com relação a uma outra pessoa, você automaticamente, igual eu estou falando, você vai permitir que isso chegue. Se você elimina desde a palmadinha, você não vai permitir que chegue nessa questão da surra, de uma tunda, conforme você falou, ou que as pessoas queiram resolver as coisas no braço, que acham que tem que
que infligir algum determinado sofrimento na pessoa como uma forma de pena. Então, eu acredito que é esse princípio que é o princípio que tem que ser utilizado para se irradiar por toda a sociedade. Primeiro, o senhor responde a pergunta do Rogério, do Renascer, ele pergunta se o senhor é contra ou a favor do aborto. Rogério, eu, particularmente, eu sou contra a questão do aborto. Eu acredito que as questões que estão aí abertas à população hoje, no esclarecimento, para que as pessoas possam ter acesso a métodos contraceptivos, é muito importante que as pessoas utilizem desses métodos para que o aborto não entre em questão. Mas agora, levando em conta o aborto enquanto uma questão de saúde pública, é importantíssimo que a gente não pode negar a realidade que os abortos eles são realizados. Muitas jovens acabam morrendo por complicações em abortos realizados aí em fundos de quintal, abortos realizados de maneira artesanal. Então, eu acredito realmente que seria um momento da sociedade brasileira passar a admitir isso aí, para que isso fosse feito na rede de saúde pública, para que nós não tivéssemos mais essa questão de tantas pessoas, porque nós sabemos também que as jovens ricas, as mulheres ricas que querem fazer aborto, recorrem a clínicas aí que fazem isso, cobram muito caro para fazer isso, mas fazem de maneira correta, de maneira com atendimento médico, enquanto as jovens pobres acabam não tendo esse atendimento e acabam morrendo por conta de abortos feitos de forma artesanal. Mas em que circunstâncias o senhor aprovaria o aborto? Eu acredito que existem várias situações com relação ao período, várias discussões científicas sobre até que período seria permitido essa questão aí. Eu acho que seria o momento da sociedade colocar isso em debate. Atualmente, a legislação permite na questão, por exemplo, de risco para a mãe e no caso de estupro. E o Rogério Renascer tem uma segunda pergunta ainda. Pergunta se o senhor tem algum projeto para a recuperação de viciados em drogas, pessoas que são dependentes químicas. Eu também acredito que a recuperação dos viciados hoje é um problema de saúde pública também. Nós sabemos aí que os locais de recuperação de viciados que existem aí são todos mantidos por igrejas, por entidades filantrópicas. Não existem mesmo projetos do governo, projetos mesmo vinculados à administração pública para a recuperação de viciados. Eu acredito que é importante a criação de toda uma sistemática de recuperação de viciados dentro do sistema de saúde pública. Mais um telespectador de Várzea Grande, esse aqui não quis se identificar, mas ele está dizendo que é também a favor da lei que proíbe as palmadinhas. E pergunta como é que o senhor vê a questão da progressão de pena. Existe. É um acordo tácito entre o judiciário e o Poder Executivo, onde as pessoas ficam ali, as prisões são prisões horríveis, prisões subhumanas, e as pessoas acabam ficando presas ali apenas um período, para que esse período de expiação, um período de culpa, seja cumprido ali por um leve tempo, e já vem a progressão, porque a quantidade de gente que vai chegando nova presa não permite que aquele presídio comporte mais gente. Então, nesse sentido, eu acredito que a questão da progressão de regime tem que ser mais bem avaliada. Existem casos de pessoas que conseguem a progressão de regime, mesmo não atendendo os requisitos, por conta dessa questão de falta de estrutura no judiciário, falta de estrutura administrativa para estar analisando a questão se a pessoa atende ou não os requisitos. Eu acredito realmente que nós precisamos revisar essa questão, porque é uma coisa muito ruim. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do crime que causa mais choque dentro da sociedade, que é o caso, por exemplo, do homicídio. É muito difícil você ter que acompanhar, eu vejo com sérias reservas, que uma pessoa possa cometer um homicídio e dali 3 ou 4 dias ela conseguir a liberdade provisória e estar na rua automaticamente. Eu acredito que a proposta nossa para o Senado, a candidatura do PSOL, conforme eu já disse aqui hoje, o PSOL foi construído na esteira dessa de representar os interesses das massas, de representar os interesses do povo. E é nesse sentido que estão sendo colocadas as candidaturas do PSOL. Uma candidatura que tem a intenção de ir para o Senado da República para representar os interesses do povo, não o interesse dos grandes milionários. Porque esses milionários que estão aí sendo candidatos, aqueles que estão à frente da campanha, tanto aqueles que estão propriamente como candidato, quanto aqueles que estão como suplentes de outros candidatos. Ali, por exemplo, a gente pode dar o exemplo aqui, por exemplo, da candidatura do Carlos Abicalil, que tem o dono da Rede Modelo como suplente, do Pedro Táxi, que tem outros grandes empresários como suplente, do próprio Blário Maggi, que é um candidato milionário. A candidatura também aí, nós temos aí do Mauro Mendes, a candidatura do Flaviano Piveto. Nós temos candidaturas de diversos milionários. Mato Grosso tem sido destaque nacional nesse sentido, de que os políticos aqui, os milionários, se apoderaram do poder público. Na verdade,
querem o voto do povo para representar seus interesses. Nesse sentido, a primeira pergunta que eu não respondi, aqui não sei se era do Rogério mesmo, a questão dos maquinários. É uma questão importante aqui, a questão dos maquinários. Esse escândalo dos maquinários reflete bem essa situação de pessoas que não estão comprometidas com os interesses do povo, estão comprometidas com o interesse particular, estão comprometidas com o interesse da propina, de estarem ali ganhando comissões. Pergunta do Carlos Alberto, do Centro de Várzea Grande. Carlos Alberto, do Centro de Várzea Grande. Então, quero agradecer a todos e quero dizer que o poder está em suas mãos. Nós estamos aqui representando, espero representá-los no Senado Federal. Eu te espero aqui no próximo dia 18 de setembro. Estaremos aqui, confirmado. A você que nos deu carinho de sua audiência, nosso muito obrigado. Agora ainda, domingo que vem, se confirmado, teremos aqui a presença do ex-governador e candidato ao Senado, Blairo Borges Maggi. Uma boa noite a todos e até amanhã.